Gravando, presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Eu declaro aberta a sessão do dia 6 de fevereiro de 2025 da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda. Eu cumprimento meus colegas, doutora Sulamita, doutor Ramon e doutor Luiz. Cumprimento também a representante fiscal, doutora Aline, e cumprimento os ilustres patronos presentes à sessão. Cumprimento o Oswaldo, que é o nosso apoio técnico. E com isso, vamos dar início à sessão e o primeiro processo com sustentação oral. Deixe-me ver aqui. A telefônica, doutora Maria Clara. Bom dia, doutora. Bom dia. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim, por favor. Então, aqui no processo 50365333 da Telefônica, o relator é o doutor Luiz, e eu passo a palavra para que ele leia a acusação. Obrigado, presidente. É uma acusação só. A acusação acreditou indevidamente ICMS no montante de 54 milhões. Esse montante foi acreditado em caráter provisório, adotando o procedimento previsto no artigo tal. Entretanto, tendo havido superveniente decisão desfavorável, com notificação sobre a decisão de indeferimento pedido de autorização de estorno de débito, e, em seguida, notificação da decisão pelo provimento do recurso interposto, o contribuinte não comprovou o efetivo recolhimento da importância acreditada em caráter provisório. Essa é a acusação, presidente. Obrigado. Passo a palavra, então, à doutora Maria Clara. A senhora tem 15 minutos. Bom, prezados, inicialmente, um bom dia a todos. Agradeço a disponibilidade de todos. Prometo ser super breve aqui na minha exposição, até porque é um caso que a gente normalmente vem bastante aqui conversar, inclusive com essa turma sobre. A diferença desse caso é que são as pontuações de nulidade que a gente vem adotando. Conforme bem colocado pelo excelentíssimo Luiz, é um caso de um auto de infração lavrado contra a Telefônica em face de suposto creditamento indevido de ICMS realizado pela Telefônica. E, por erros formais na documentação fiscal da Telefônica, ela não teria direito, segundo a fiscalização, a esse creditamento. Inicialmente, o que se demonstra e visa se colocar em pauta nesse recurso, a despeito de toda a questão de mérito que a gente sempre discute aqui, no sentido de impossibilidade de glosa de crédito em face de descumprimento de mero procedimento, são as nulidades. Inicialmente, fala-se sobre a nulidade do cerceamento de defesa por parte que ocorreu da decisão, porque caso efetivamente tivesse qualquer dúvida quanto ao procedimento adotado pela recorrente, justamente em face do princípio da verdade material e da impossibilidade da glosa dos créditos por meros erros em procedimentos formais, deveria ter sido feito em diligência, porque a Telefônica apresentou toda a documentação suficiente para que fosse comprovado seu direito creditório. Nesse sentido, caso tivesse sido feito em diligência, inclusive, teria sido comprovada a própria nulidade do auto de infração. Por quê? O que já é o segundo ponto de nulidade que a gente visa deixar bem, vamos supor, uma luz em cima nesse recurso. O auto de infração, além de tudo, é nulo, porque ele glosa um crédito da recorrente no valor de 54 milhões, quando, na verdade, a fiscalização apurou erro somente em 5 milhões desse valor. Ou seja, já seria um valor curto. Com essa resposta da fiscalização, a Telefônica ainda aproveitou e falou, bom, vou abrir meus arquivos e ver o que de fato se tem esses 5 milhões errados. Quando dessa abertura de arquivos, verificou que desses 5 milhões, na verdade, os únicos erros que existiam formalmente nas certificações eram no valor de 39 mil reais, ou seja, a fiscalização glosou um crédito de 54 milhões por causa de erros formais de 39 mil reais, que desses 39 mil reais, verificando que havia um erro, a Telefônica estornou os valores. Então, ela já efetuou o respectivo estorno e recolheu um montante com multa e juros.
A questão que fica aqui é o fato de que foi glosado um crédito de 54 milhões e o erro era de 39 mil, ou seja, uma parcela ínfima de 0,07% do valor glosado, o que não poderia subsistir, o que só demonstra também a nulidade do auto de infração. Não obstante, fato é que a Telefônica possui o direito inequívoco pela própria legislação a esses valores, até porque ela tem a comprovação documental de tudo isso, ela juntou nesses autos, e justamente por isso reitera-se a necessidade de conversão do feito em diligência, até para que seja aprovada a nulidade do auto de infração e que a Telefônica recolheu parcialmente esses valores dos 39 mil que foram verificados. E, por fim, caso assim não se entenda, pleiteia-se pelo menos pela redução da multa aplicada, que está fixada em 100% do valor do débito, como vocês podem perceber, é um valor muito ínfimo, no qual houve um erro efetivo formal, para uma multa de 100% num valor de 54 milhões, caracteriza sim como uma multa desproporcional e abusiva, e por fim também pleiteia-se que seja a multa aplicada não incida os juros em cima, porque é uma manobra da Fazenda de fazer com que o débito aumente, porque na verdade você só está em mora a partir de 30 dias. O que a Fazenda faz o cálculo na forma que ele faz, aplicando a multa sobre o valor atualizado, esse débito aumenta de 100 para 122%, e a gente colaciona uma tabela demonstrando esse aumento pela forma que a Fazenda anda calculando e vem fazendo isso em diversos casos. Então, apenas para sumarizar tudo que aqui foi falado, reitera-se nesse recurso, inicialmente, a necessidade de que seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância, a fim de que seja realizada a conversão dos autos em diligência. Caso assim não se entenda, seja declarada a nulidade do auto de infração, justamente por pautado-se em presunção, e caso também assim não se entenda, pelo menos que esse auto de infração, conforme tudo exposto aqui, seja julgado improcedente. E, por fim, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que pelo menos a multa seja retificada e a forma que os juros incidem sobre essa também. Muito obrigada a todos. Agradeço os esclarecimentos da doutora patrona, também agradeço pela objetividade da sustentação oral e passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Obrigado, presidente. Parabenizo também a patrona pela objetividade e pela clareza da exposição da sua fala. O voto já está registrado, presidente? Se puder confirmar, eu vou começar a leitura no item 8. Sim, pode passar a leitura. Antes de enfrentar os argumentos trazidos pela recorrente, registro que idêntica acusação e tese de defesa ora lançada já foram enfrentadas por essa quinta Câmara julgadora ao apreciar o AIN tal em sessão realizada em 10 de 24, não tendo sido provido o recurso ordinário por decisão unânime nos termos do voto de minha relatoria, cabendo transcrever a respectiva emenda. Aí eu transcrevo a emenda. As únicas diferenças entre o AIN tal, julgado em outubro, por esta Câmara, diz respeito aos valores exigidos e o período de creditamento CMS. Eis que o pretérito julgado englobava o lançamento de 35 milhões creditado em 10 de 18, enquanto a acusação trazida nesses autos consiste no indevido creditamento de 54 milhões registrado em junho de 22 pela recorrente. Assim, seguindo quanto foi recentemente debatido por esta Câmara, mantenho meu entendimento no sentido de que o argumento lançado pela recorrente colide diretamente com a norma escrita no inciso tal que estabelece, que ele vai falar sobre a competência do TIT. Isso porque o objeto desafiado pela recorrente foi por ela sintetizado da seguinte forma, aí eu vou ler que comprovou as razões que ensejam seu direito à restituição. Logo, como toda a matéria de fundo lançada pela recorrente diz respeito ao reconhecimento do seu direito à restituição, o qual, caso viesse a ser concedido, resultaria na anulação do AIN por efeito reflexo direto, nítida a incompetência do egrégio TIT para enfrentar tal pleito sob pena de negativa de vigência do artigo tal. Para melhor entendimento, há de se rememorar que a acusação contida neste feito diz respeito à ausência de recolhimento previsto no inciso tal que estabelece que ela tem que recolher o valor do crédito 15 dias depois da notificação. Logo, tendo em vista o caráter provisório do pedido de estorno do imposto indevidamente debitado, competia à recorrente efetuar o recolhimento previsto no artigo tal no prazo de 15 dias, contado o recebimento de tal notificação de deferimento.
ou seja, para que haja harmonia entre o regime especial instituído para as empresas de telecomunicações, especialmente entre os dispositivos acima dotados, a matéria passível de enfrentamento por esse TIT tem que ficar restrita à validade ou não da imputação relativa à ausência de pagamento do artigo prevista no artigo tal, nada mais. Em outras palavras, caso o contribuinte tivesse realizado o pagamento dentro do prazo legal ou contasse com decisão judicial que imputasse efeito diverso, entre outros possíveis cenários, e ainda assim a fiscalização tivesse desprezado tais circunstâncias modificativas, poderia a recorrente ocorrer do contencioso administrativo. Por outro lado, tendo a defesa escorado sua tese na legitimidade de acreditamento decorrente do direito de restituição, motivado pelo estorno de débito requeridos na forma desculpida no artigo tal e pela portaria tal, nenhuma matéria aqui de ser apreciada, na forma em que é disciplinado no artigo 93 da lei tal, uma vez que o objeto se destinaria à revisão de pedido de repetição. Tanto que, na hipótese, o procedimento segue rito próprio aplicável às empresas de telecomunicações, cabendo destaque. Aí eu vou transcrever o artigo 10. Ademais, a própria legislação traz as especificidades aplicáveis ao regime especial que recai sobre a recorrente, se não vejamos. Eu também transcrevo outro normativo. Como se observa, indeferido o pedido de estorno de débito, a recorrente tem a opção de desistir do procedimento, apresentando o outro com as correções dos dados reclamados pela fiscalização, ou apresentar recurso próprio, dirigido à autoridade imediatamente superior àquele que proferiu a decisão negativa. Em qualquer caso, inclusive pesando que tal recurso hierárquico não tem efeito suspensivo, cabia à recorrente realizar o pagamento do montante correspondente no prazo de 15 dias a contar do recebimento da respectiva notificação. Aliás, esse procedimento é de conhecimento da recorrente, se não vejamos o que se extrai do termo circunstanciado folhas tais, a fiscalização vai atestar que ele apresentou recurso administrativo. Ou seja, a recorrente teve garantido seu direito de defesa ao contraditório, exercido por meio de recurso administrativo manejado na época e dirigido ao senhor coordenador da administração tributária. Por essa razão é que concluiu a decisão de piso que a matéria já havia sido apreciada pela autoridade competente, se não vejamos. Aí eu cito o parágrafo 28 da decisão de piso. Como se observa, a recorrente já deduziu seus argumentos de defesa perante o senhor coordenador da administração tributária, o qual negou provimento às razões ali expostas. Logo, o que pretende a recorrente é, em última conta, transferir a competência da autoridade responsável, coordenador da administração tributária, para um órgão de julgamento incompetente para apreciar idêntica matéria, no caso, este TIT. No mesmo sentido, trago à colação o julgamento proferido pela 7ª Câmara desse TIT, em dezembro de 23, ao apreciar o recurso ordinário interposto pela mesma recorrente telefônica, auto número tal, negando o provimento, sob o entendimento de que não compõe aos órgãos de julgamento deste egrégio TIT apreciar mérito de pedido de estorno de débito verbis. Aí eu trago a jurisprudência. Seguindo igual vertente, cito a ementa do AIN tal, também proferido pela 5ª Câmara Julgadora em sessão de abril de 16, a saber, aí eu trago outra matéria, outra jurisprudência. Assim, tendo confessado a recorrente que não realizou o pagamento que estava obrigada no prazo regulamentar, resta configurada a infringência dos dispositivos citados no auto, razão pela qual o crédito fiscal deve ser mantido na íntegra. Respeitando aqueles que pensam de forma diversa, entendo que os temas, cessamento de... Aí eu vou citar os temas que a defesa juntou, cessamento de defesa, direito de... respeito à não comatividade, etc., e cito as páginas, citado pela defesa, não podem ser julgados por esse egrégio TIT, uma vez que a de competência absoluta da autoridade fiscal é imediatamente superior àquela que proferiu a decisão denegatória. Por essa razão, em que se pese que a decisão de piso, bem como o parecer emitido pela douta representação fiscal, terem adentrado em alguns temas ali lançados, especialmente dirigidos para atestar a legalidade e motivação do ato administrativo, entendo que, em respeito ao artigo tal, bem como o recurso próprio normalizado pelo artigo tal, combinado com o artigo tal, esse julgador não detém competência para apreciá-los por configurar matéria alienígena ao contencioso fiscal. Ou seja, não pode o julgador adentrar, por exemplo, se as inconsistências atingem ou não parcela relevante ou ínfima do crédito acreditado pela recorrente, por esbarrar na incompetência absoluta da matéria de fundo envolvida. De qualquer forma,
Considerando que a própria recorrente reconhece que não fez o estorno do respectivo crédito efetuado em caráter provisório, com os devidos acréscimos legais, mesmo tendo sido regularmente notificada, inclusive depois de julgamento realizado pelo senhor coordenador da administração tributária, há de ser reconhecida a legalidade do lançamento, afastando os preliminares por ela solicitada. Isto porque pode-se facilmente extrair do auto a matéria tributada, inclusive se refere à valorização quantitativa e qualitativa da situação fática que determinou a acusação e a incidência tributária, com informações precisas, minuciosas e suficientes para compreender a natureza e a circunstância motivadora da infração que foi imputada, com indicação dos positivos capitulados pela fiscalização como violados pela recorrente, os quais guardam o nexo de coerência com a acusação. Assim, mantém o crédito fiscal, bem como os juros lançados. Com relação à alegação da recorrente, folhas tais, no sentido de que a multa aplicada seria inconstitucional em vista de possível caráter confiscatório, violando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, há de se rememorar que o artigo 28 da lei tal impede o julgador tributário de afastar a eficácia de lei válida e vigência, razão pela qual entende pelo não provimento desse argumento. Ademais disso, não há como afastar o nexo e coerência entre a pena e a acusação, até porque a recorrente, na qualidade de empresa de telecomunicações de grande porte, está submetida às regras do regime especial de CMS. Ora, se tal regime especial autoriza a recorrente a proceder ao estorno de possíveis débitos indevidos, decorrentes da contestação de faturas fornecidas por seu cliente, tais como erros de faturamento, tarifação, medição ou diversos outros eventos que geraram faturamentos indevidos aos seus clientes, também estabelece seu caráter provisório, artigo tal, não se sujeitando à homologação tácita, artigo tal, o qual deve ser imediatamente cancelado na hipótese de julgamento desfavorável, no momento em que a recorrente fica obrigada a efetuar o pagamento. Nesse passo, uma vez notificada do indeferimento do pedido de estorno de débito, sendo comunicada a realizar o recolhimento do estorno indevido em 18 de agosto de 22, notificação número tal, folhas tais, comunicado mais uma vez em 6 de setembro de 22, notificação tal, folhas tais, e ainda outra vez em 29 de janeiro de 24, por ocasião da ciência do não provimento do recurso administrativo interposto, notificação tal, folhas tais, optou por não realizar o pagamento, se sujeitando, portanto, às sanções descritas no auto, as quais decorrem diretamente da aplicação de lei válida e exigente. Da mesma forma, rejeita o pedido de redução da multa, fundado em possível caráter confiscatório e proporcional. Tudo bem. Uma vez que a acusação está pautada na ausência de recolhimento de importâncias indevidamente acreditadas, reguladas por regime especial, sendo que a sua imputação decorre da aplicação literal de texto de lei, o que não pode ser afastado em fase administrativa. Com relação à aplicação de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade na aplicação da multa sobre o valor atualizado do crédito constituído por meio do auto, folhas tais, registra julgador que tal procedimento está em consonância com a súmula tal, a súmula 3 de 2018, desse egresso título que estabelece. Aí eu transcrevo a súmula. Assim, ratifico a multa aplicada conforme descrito no auto. Por fim, rejeito também a pretensão da recorrente apresentada às folhas tais, no sentido de converter o feito em diligência, uma vez que tal procedimento deve ser realizado apenas quando houver a necessidade de instruir o processo, objetivando principalmente o esclarecimento de matérias de fato. No vertente caso, busca a recorrente a conversão em diligência para os fins de reexame de possíveis provas por ela produzida que poderiam ou não justificar eventual direito ao creditamento, cuja matéria, como já demonstrado, foge à competência deste egrégio TIT, não se justificando, portanto, a realização do procedimento. Pelas razões acima, é de manter na íntegra a decisão de piso com todos os seus fundamentos. Diante do exposto, indeferindo o pedido de diligência, conheço o recurso ordinário e nego o provimento, ratificando integralmente a decisão de piso e mantendo isto o crédito tributário lançado pelo auto. É como voto, presidente. Parabenizo o voto do ilustre relator, bem detalhado, bem fundamentado, e coloco o processo em discussão. Presidente, quero parabenizar o doutor Luiz, é um posicionamento que a Câmara já adotou em outros julgados, inclusive o próprio recorrente. Então, vou acompanhar integralmente. Parabéns, Luiz. Uhum. Bom, não havendo mais manifestações, doutora Sulamita, posso colocar, então, o processo em votação?
Sim, parabenizo o doutor Luiz pelo voto, parabenizo também a doutora Patrona pela sustentação oral e vou acompanhar o doutor Luiz. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5036-533 da Telefônica Brasil S.A., o recurso ordinário foi conhecido e não provido nos termos do ilustre relator, doutor Luiz, votação unânime. Doutora Maria Clara, eu agradeço a sua presença. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. E se quiser se retirar também, fique à vontade. Perfeito, muito obrigada e um bom dia a todos. Passo, então, ao próximo processo com sustentação oral. O processo 5022975 da Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Limitada. O relator é o Dr. Ramon, e aqui presente a ilustre patrona, doutora Aline Ribeiro da Silva. Bom dia, doutora Aline. Não estou escutando. Bom dia, doutor Marcos. Me ouve? Sim. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor Ramon. Presidente, só um minutinho que eu estou editando o voto. Mas a acusação é de falta de pagamento de ICMS, no montante de 7 milhões, 66 mil reais, relativo ao exercício de 2019, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas supostamente emitidas ao fisco, que foram apurados por meio de levantamento fiscal. Essa acusação, presidente, é uma questão de ordem, para tornar o trâmite da Câmara mais rápido. Esse caso aí fica a critério do doutor Aline, não? Claro. Esse caso ele é conexo, ou supostamente conexo, com outros 3 casos do mesmo recorrente. Em um deles, inclusive, há uma diligência à presidência do TIT para avaliar a questão da conexão. O contribuinte ele menciona o suposto despacho com o presidente do TIT, no qual ele solicita também que houvesse petições nos demais processos, inclusive nesse, para que se evitasse a pauta e o julgamento de eventual processo antes da decisão de conexão desses processos. Então, presidente, nesse caso, eu acatando o precedente da Câmara que julgou por converter em diligência o processo à presidência do TIT e confiando no despacho do recorrente, eu também estou convertendo esse processo em diligência para a presidência do TIT para avaliar a questão da conexão desses processos. Aí fica a critério do doutor Aline fazer essa sustentação nesse momento, ou aguardar, porque eventualmente pode até não ser julgado nessa Câmara, vai depender do despacho do presidente. Dispensa a sustentação oral, sim, doutor Ramon. Tá. Ok, então, havendo dispensa da sustentação oral, o doutor Ramon vai ler o voto, né, e a gente votará, então, a diligência proposta. Registrando, presidente. Está registrado, presidente? Então, passo a leitura. Considerando a petição de folhas 295.976 a 295.978, na qual o contribuinte noticia a decisão da 4ª Câmara Julgadora no sentido de conversão do AIM 5012-1169 em diligência à presidência do TIT para apreciação do pedido de conexão. Considerando ainda que o contribuinte informa que despachou com a presidência do TIT, que, abro aspas, solicitou ao recorrente que se manifestasse nos demais AINs,
a fim de evitar que esses processos sejam incluídos em pauta prematuramente, bem como sejam encaminhados à presidência para análise da conexão, considerando ele disposto no artigo 4º, parágrafo 1º do regimento interno do TIT, eu proponho encaminhamento do presente processo sem diligência à presidência do TIT para apreciar o pedido da parte do julgamento com conexão dos processos que cuidam dos AIMs tais. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise do mérito dos recursos apresentados para o presente momento. É como eu voto, presidente. Ok. Então, o processo está em discussão. Não havendo manifestação, eu vou aqui encerrar os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5022975 da Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Limitada, foi convertido em diligência para a presidência do TIT, nos termos do voto do Dr. Ramon, votação unânime. Doutora Aline, agradecemos sua presença. Se quiser continuar na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar também, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Próximo processo com sustentação oral, doutora Beatriz. Bom dia. Bom dia a todos. Só um minutinho aqui que eu vou anunciar aqui o próximo processo. É o 5036270 da Femi9 Shop Cosméticos Limitada, de minha relatoria, e a patrona é a doutora Beatriz. Dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Então, eu vou ler aqui a acusação. O AIM trata de receber mercadorias sem documentação fiscal apuradas por meio de levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICMS, conforme demonstrativo, entradas desacompanhadas de documento fiscal. O imposto está sendo cobrado por solidariedade nos termos do artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICMS. Doutora Beatriz, a senhora tem 15 minutos. Obrigada. Meu cumprimento a todos. É uma honra sustentar oralmente perante esse tribunal, em defesa do contribuinte Femi9 Shops Cosméticos, que busca a reforma da decisão que manteve o auto de infração. O caso em análise trata de suposto recebimento de mercadorias sem documentação fiscal entre setembro de 2023 e janeiro de 2024. A unidade de julgamento confirmou a autuação, mas a recorrente vem demonstrar, de forma clara e objetiva, por que essa decisão deve ser reformada. O primeiro ponto crucial é a ilegitimidade da cobrança ao contribuinte. A recorrente é uma empresa varejista de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, e foi autuada sob o argumento de que teria recebido mercadoria sem nota fiscal, sendo cobrada por solidariedade. Mas aqui é um equívoco. A solidariedade tributária só ocorre quando duas ou mais pessoas ocupam o mesmo polo da obrigação tributária e possuem interesse comum no tributo devido. E aqui faço um alerta. Comprador e vendedor estão em polos opostos da relação jurídica. O interesse na concretização do negócio não significa interesse comum no pagamento do tributo. Portanto, não se pode imputar a cobrança do imposto à recorrente. No máximo, poderia ser aplicada uma multa por descumprimento de obrigação acessória, mas jamais a exigência do imposto. Já no mérito, temos a legitimidade das operações. A fiscalização presume que houve irregularidade porque não encontrou notas fiscais de entrada das mercadorias,
mas essa presunção não se sustenta, já que as mercadorias foram adquiridas com cupom fiscal, como consumidor final. E o artigo 212-O, parágrafo 7º, proíbe essa prática apenas para não contribuintes do ICMS, e a recorrente era, à época, consumidora final. Dessa forma, não há qualquer irregularidade. A compra no varejo com cupom fiscal é prática comum e permitida pela legislação. Não há qualquer fundamento legal para presumir fraude, e por isso a autuação deve ser anulada. No entanto, caso o tribunal entenda de forma diversa e mantenha a autuação, há pedidos subsidiários que precisam ser considerados. E o primeiro é o caráter confiscatório da multa. A multa aplicada equivale a 129% do imposto devido, e é um percentual absolutamente desproporcional que fere o princípio constitucional do não confisco. Os tribunais superiores já reconheceram que penalidades excessivas devem ser revistas e a multa punitiva não deve ser instrumento de arrecadação desmedida. Além do valor abusivo, a multa foi indevidamente aplicada sobre o valor da operação e não sobre o valor do imposto devido, contrariando o entendimento da jurisprudência, e isso torna a autuação ainda mais irregular, exigindo a sua revisão. Por outro lado, também tem os juros de mora, que são abusivos, porque a legislação determina que os juros incidem sobre a multa apenas após 2 meses da notificação do auto de infração, conforme a Lei 13.918. E, no caso, a cobrança está sendo feita desde a ocorrência do fato gerador, o que é ilegal. Por fim, faço uma menção ao direito de crédito do ICMS, caso o auto de infração seja mantido, garantindo que a recorrente tenha direito ao creditamento do imposto. Porque a partir de 1º de janeiro de 2024, a empresa já não se enquadrava mais no Simples Nacional, conforme documentos juntados aos autos, e se o imposto for cobrado por solidariedade, a recorrente deve, no mínimo, ter direito ao crédito do imposto para evitar uma tributação cumulativa indevida. Então, diante de todo exposto, essas são minhas considerações em defesa do recurso, pedindo a reforma da decisão para que o auto de infração seja anulado. Obrigado, eu agradeço os esclarecimentos da doutora patrona, agradeço também pela objetividade na sustentação oral, e o voto já está registrado. Eu passo a leitura a partir do item 11, onde eu rejeito as alegações de nulidade trazidas pelo autuado e justifico. O AIM foi lavrado nos termos do artigo 142 do CTN e obedeceu a todos os requisitos exigidos pelo artigo 34 da Lei do Contencioso Administrativo Paulista, não havendo que se falar em nulidades. O conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para comprovar o cometimento da infração. O autuado, na qualidade de contribuinte do ICMS, atua com CNAE principal tal, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, e no período de tanto a tanto realizou vendas de mercadoria no valor de tanto, sem que tenham sido localizadas notas fiscais eletrônicas referentes às entradas dessas mercadorias, de modo que o contribuinte foi regularmente notificado a apresentar a relação de eventuais notas fiscais existentes, sendo que não houve qualquer resposta. Pela falta de informações prestadas, que não possibilitaram a correta quantificação das entradas, o seu valor foi arbitrado nos termos do artigo 31, inciso 4º da Lei do ICMS, a partir do valor das vendas, aplicando-se o IVA, publicado no comunicado CAT número 08 de 2010. O imposto está sendo cobrado por solidariedade nos termos do artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICMES, e aqui eu transcrevo o artigo. Rejeito a alegação do autuado no sentido de que a relação de solidariedade apenas se concretizaria em hipóteses que 2 ou mais pessoas ocupem o mesmo polo passivo da obrigação tributária. Justifico. A jurisprudência pacífica deste egrégio Tite é no sentido de que o interesse comum é o econômico ou legalmente presumido, não sendo necessário que os coobrigados estejam no mesmo polo da relação jurídica. No caso em concreto, as operações autuadas foram realizadas sem documentação fiscal e, portanto, aplicou-se a presunção legal no sentido de haver interesse comum. Transcrevo a seguir trecho de acórdão da Câmara Superior
que trata da existência de interesse comum a sustentar a exigência do imposto por solidariedade em situações como das presentes autos, de aquisição de mercadorias sem documentação fiscal hábil, adotando as razões sintetizadas no voto do ilustre Dr. Carlos Américo Domeneghetti Badia no processo tal, em sessão de 3 de dezembro de 2020, citando o voto do ilustre Dr. Argos Simões no processo tal. E aí eu transcrevo a jurisprudência do TIT, e no item 19 eu digo que o contribuinte teve a oportunidade de exercer o contraditório, interpondo defesa, sendo que a decisão de primeira instância administrativa foi embasada nas provas trazidas aos autos e está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em recerceamento de defesa. Quanto ao mérito, rejeito as alegações de que há legitimidade das operações autuadas relativas às compras efetuadas por meio de cupom fiscal. Justifico. É incontroverso nos autos que o autuado é contribuinte do ICMS e que as mercadorias objeto do presente AIM não foram adquiridas por meio de notas fiscais eletrônicas, conforme admite o recorrente as folhas tais de seu recurso. E aqui eu cito, então, essa parte do recurso e digo, a razão está com o fisco. O parágrafo 7º do artigo 212-O do RICMES não permite ao contribuinte do ICMS o recebimento de mercadorias ou mesmo de material para uso ou consumo do estabelecimento, acompanhadas por cupom fiscal inverso. E aí eu trago a legislação e digo também que, no item 23, que no mesmo sentido da interpretação dada pelo doutor FRE autuante, é a interpretação da consultoria tributária dessa Secretaria da Fazenda, conforme a resposta à consulta 22.600 de 2023. E aqui eu trago, então, trechos dessa consulta tributária, negritando a situação que é idêntica à que é tratada nos autos. E digo no item 24, portanto, correta a autuação, tendo em vista que, mesmo considerando que tenham sido emitidos cupons fiscais para as mercadorias adquiridas e objeto do presente AIM, o que, abre aspas aqui, é importante dizer que foi alegado, mas não demonstrado pelo autuado, fecho aspas, fecho parênteses. Os documentos devem ser considerados inábeis, porque não são os documentos exigidos pela legislação para o registro das referidas operações, de forma que as operações devem ser consideradas como desacompanhadas de documentação fiscal hábil nos termos do inciso 2 do artigo 184 do RICMES. E aqui eu transcrevo o artigo. Pelo acima exposto, o fisco provou a existência da diferença de levantamento, sendo o ônus do contribuinte justificar com provas cabais a razão da diferença em seus registros fiscais. O levantamento fiscal foi realizado com base nos livros e documentos fiscais do próprio contribuinte, sendo de sua exclusiva responsabilidade e veracidade e a exação dos dados apresentados, havendo qualquer inconsistência nos valores entregues. Caberia ao contribuinte autuado, antes de iniciados os trabalhos fiscais e consequente perda da espontaneidade, sanar a irregularidade e informar a correção ao fisco, o que não ocorreu. Rejeito a alegação de que a multa aplicada seria confiscatória e que deveria ser aplicada sobre o valor do imposto e não sobre o valor da operação. A multa aplicada está prevista em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85 da Lei do ICMS, portanto, não há que se discutir seu montante. Cabe ressaltar que é vedado a este órgão de julgamento afastar a aplicação de lei válida e eficaz sob o fundamento da inconstitucionalidade nos termos do artigo 93 do decreto número tal. Rejeito também a alegação sobre a suposta ilegalidade dos juros de mora incidentes sobre a multa, porque a questão já está pacificada por este egrégio TIT, por meio da súmula TIT número 13 de 2018, e aí transcrevo a súmula. Rejeito a alegação sobre o direito de creditamento do ICMS, com supedâneo no princípio da não cumulatividade do imposto e no princípio da verdade material, porque o referido pedido não foi feito por ocasião de sua defesa, não havendo, portanto, o pré-questionamento. Ademais, o recorrente não tem direito ao crédito do ICMS porque não comprovou ter respeitado o parágrafo 1º do artigo 61 do ICMS. E aqui eu transcrevo o artigo. Finalmente, é importante registrar que os fatos geradores lançados no AIM se reportam a períodos posteriores à vigência da atual redação do artigo 96, parágrafo 1º, item 1,
da lei do ICMS e, portanto, já estão calculados de acordo com a taxa Selic. Por todo o exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares. E, com isso, eu coloco o processo em discussão. Doutor Marco, Uhum. segundinho para falar. Pois não. Parabenizo pelo voto, bem detalhado. Parabenizo também a doutora pela sustentação oral. Eu só estou olhando mais um pouquinho, se me der uns minutinhos, vou terminar só de olhar o processo, que eu estou com essa questão do interesse comum, né? Que Sim, sim. tem sempre essa Conheço, é. discussão do entendimento do polo diverso, mas também caberia aqui o contribuinte, né? A Sim, infirmar ali o levantamento fiscal que é, foi feito. é. Esse ponto aí é um pouco diferente do que a gente normalmente discute no interesse comum, onde o contribuinte traz documentação, mas nesse caso aqui, vou Exatamente. ressaltar, não trouxe nada que pudesse, pelo menos que a gente pudesse discutir, né? Era isso que eu estava olhando aqui, que eu queria É, olhar. E leia com até calma, porque não porque... foi declarada a inidoneidade, né, do Não, remetente. não, exatamente, não foi declarada a nulidade do remetente, né? Foi Isso. declarada, foi constatada a inidoneidade dos documentos fiscais por não É, serem aqueles que deveriam, mas o sim. importante é que não foram trazidos cupons fiscais também, né? Então, depois vem esse argumento, né? No primeiro momento, quando há a fiscalização, a contribuinte nem se pronuncia, não traz nada. Depois, quando é lavrado alto, aí ela vem em defesa e diz: não, mas a gente usou o cupom fiscal, mas não trouxe os cupons. Exatamente. Não, era só isso Não, que eu estava olhando, se realmente não tinha nada, mas eu estou bem tendente a acompanhando. eu estou só ressaltando esse ponto porque normalmente eu sei da sua posição e, evidentemente, Uhum, se tivesse uma documentação, a gente poderia analisar, né, mais profundamente. exatamente. Eu vou acompanhá-lo, então, presidente, porque é exatamente isso, né? Ele não trouxe aqui nos autos nenhum documento que comprovaria nem o alegado relativamente ao cupom fiscal e nem nenhuma prova aí capaz de afastar ali as afirmações, as infrações, né? Do auto Uhum. de infração e do levantamento fiscal. Ok. Bom, Também vou não, acompanhar, presidente. tudo bem. Se Presidente, não houver... parabenizar pelo voto, vou acompanhar, então. Ok, então eu vou aqui encerrar os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5036270 da Fem9 Shop Cosméticos Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e não provido nos termos do voto da minha relatoria, votação unânime. Doutora Beatriz, agradecemos sua presença. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar, também fique à vontade. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Martins, 3 encerrados. Agora o próximo. O próximo é o 5022931. Agromaia, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agropecuários. O relator é o doutor Ramon. Não há pedido de sustentação oral. Posso ler, presidente? Sim. Obrigado. É uma acusação de crédito indevido de CMS, valor tal, por haver escriturado notas fiscais de entrada, com destaque indevido do imposto. Operações internas de milho, que tem um lançamento diferido, o contribuinte se creditou de CMS destacado em notas de remessa para posterior industrialização. Passo a leitura, presidente, ao item 7. Preliminarmente, o recorrente alega nulidade da autuação, pois a fiscalização não teria considerado resposta à notificação de florestais, ofendendo o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como a busca pela verdade material. Neste ponto, entendo por não existir nulidade pleiteada. De fato, a fiscalização não juntou ao IEM a resposta à notificação ofertada pelo contribuinte e alega não ter recebido essa resposta, folha 180. Todavia, a acusação fiscal, embora mencione a ausência de entrega justificativas por parte do contribuinte, não capitula a acusação em dispositivo referente à falta de entrega de documentação fiscal ou não atendimento à notificação da fiscalização. Não vislumbro, no caso, qualquer ofensa ao direito de ampla defesa e contraditório, pois o contencioso administrativo tributário inicia-se com a apresentação de defesa, artigo 33, a partir de quando passam a incidir os princípios de ampla defesa e contraditório de forma plena. Não vislumbro prejuízo à defesa do recorrente, pois a resposta à notificação foi trazida na defesa do contribuinte nos termos do artigo 19 e foi analisada tanto pelo auditor autuante como pelo julgador de primeira instância administrativa. Pelo exposto, desacolho a pretensão de nulidade da decisão recorrida. No mérito, o recorrente argumenta estar correto o procedimento adotado, pois o milho a granel do fornecedor Agroneto foi destinado para a produção de ração animal para animais domésticos que não está sujeito à isenção. Fundamenta seu entendimento a resposta consulta tal e na inaplicabilidade do artigo 41, inciso 16 do anexo 1 do RIPS. Equivoque-se o contribuinte conforme explica. O artigo 41, inciso 16 do anexo 1 trata de benefício incentivo concedido a insumos agropecuários. Aí trago aqui a redação. De fato, as razões para animais domésticos não se enquadram na categoria de insumos agropecuários. Todavia, a acusação versa sobre outro instituto, o do diferimento de recolhimento, que não se confunde com a isenção. O diferimento está previsto no artigo 350, inciso 2, que prevê o diferimento das sucessivas saídas de produtos indicados para momentos, aí os momentos em que se quebra o diferimento é necessário o recolhimento. Trago aqui a redação do artigo 350, inciso 2, que trata do milho, né, em grão, que é o caso, e as ocorrências que afastam o diferimento. Ou seja, a norma de diferimento do produto milho não diferencia a destinação de insumos, se é agropecuária ou não, motivo pelo qual somente será devido ICMS com consequente destaque das notas fiscais em alguma das hipóteses das alíneas A a D do inciso 2 do artigo 350. A resposta à notificação apresentada pelo contribuinte, as folhas 151 e 153, apresenta a mesma argumentação quanto à não isenção. No mesmo sentido, a resposta à consulta número tal, conforme apontado pela doutora representação fiscal, confirma a tese acusatória e não socorre a tese do recorrente, conforme se observa. Aí ementa, né? Operações com milho em grãos destinadas à fabricação de ração para animais domésticos. Isenção e diferimento. Inciso 3, da ementa. Preenchidas as condições estabelecidas no artigo 350, a aplicação do diferimento é obrigatória, por se tratar de atribuição de responsabilidade tributária. Aí faço a leitura dos itens 8 e 9. Ainda quanto ao diferimento exposto no artigo 350, preenchidas as condições estabelecidas no referido dispositivo, nas sucessivas saídas com milho em palha, em espiga ou em grão, a aplicação do diferimento até o momento em que ocorrer uma das hipóteses alíneas A e D, A a D do inciso 2, não havendo restrição referente ao insumo vendido para a fabricação de ração animal para animais domésticos. Ressalta-se que a aplicação do diferimento é obrigatória por se tratar de atribuição de responsabilidade tributária ao estabelecimento que submeterá o milho em grãos a um processo de industrialização do qual resulte o produto diverso. Pelo exposto diante do enquadramento da atividade do contribuinte nas hipóteses de diferimento do artigo 350, inciso 2, correta a glose do crédito CMS por parte da fiscalização, sem que esta prática configure ofensa não como atividade, pois ainda que destacado, tal destaque também foi indevido por parte do remetente. O contribuinte pede a redução da multa, né? Não estou aplicando por critério objetivo, por falta de atendimento de requisito objetivo. Quanto à suposta constitucionalidade da multa, também não estou acolhendo o argumento do contribuinte.
referente à atualização do valor básico da multa, eu estou dando aplicabilidade à súmula 13 de 2018, e por todo exposto, superados os argumentos e provas apresentados pelo contribuinte em face da acusação das provas apresentadas pela fiscalização, considerada a legislação de regência, entendo que não lhe assiste razão, motivo pelo qual nego o provimento ao recurso ordinário do contribuinte. À vista do exposto, conheço do recurso ordinário, nego o provimento, mantendo a decisão recorrida que julgou procedente o crédito tributário no IM 50229310, de 3 de 8 de 2023. É como eu voto, presidente. Parabenizo o ilustre relator e coloco o processo em discussão. Tá bom? Parabenizo e vou acompanhar. Igualmente, vou parabenizá-lo e acompanhá-lo. Com isso, estou encerrando os debates e verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5022931 da Agromaia Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agropecuários, o recurso foi conhecido e não provido. Nos termos do voto do relator, Dr. Ramon, votação unânime. Aqui. Aqui. Presidente, antes do próximo processo, me dá um minutinho. Não Pois precisa não. nem chamar intervalo, só um minutinho para eu. Ok. Obrigado. Pronto, presidente, obrigado. Doutora Sulamita, eu vou chamar agora o seu processo, mas só eu vi aqui a mensagem que tem o processo 35, final 359, o advogado vai entrar na sessão, e esse é da minha relatoria, ele está com problema no link, né? Então, como ele ainda não está ainda na sessão, eu já aproveito e adianto o seu. Então, vou chamar o processo 5012030,
que é Baldim Bioenergia S.A., em recuperação judicial. A relatora é a doutora Sulamita. Há pedido de sustentação oral, porém o solicitante está ausente, então eu passo a palavra à relatora. Obrigada, presidente. Bom, eu ia até fazer um resumo do caso, porque ele é aparentemente simples, mas como a gente vai esperar o patrono do outro processo, então eu vou passar a leitura do voto integralmente, pode ser? Pode ser. Tá? Só fazendo uma breve síntese, então, do caso, aqui a gente está tratando de falta de pagamento do imposto, tá? Relativamente ao ICMS que deixou de ser pago na entrada das mercadorias do estabelecimento industrializador, né, que é a Baldim, né, ela seria responsável nesse cenário porque tem aquele regime especial ex officio imposto, né, pela legislação, pelo artigo também 345 aí do RICMES, quando é transferida, né, a responsabilidade nas saída de cana-de-açúcar do estabelecimento produtor para que fica diferido, né, na entrada, passando a responsabilidade tributária para os estabelecimentos industrializadores, como no caso aqui da Baldim. Então, eu vou aqui passar a leitura, tá? Integral do voto. O recurso ordinário preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço. Conforme relatado aliures, a autuação ocorreu porque o contribuinte deixou de pagar ICMS no valor de R$ 105.847.593,79, referente ao período de março de 2019 a fevereiro de 2023. O imposto é devido pelas entradas de cana-de-açúcar em caule no estabelecimento industrializador, conforme demonstrado no cálculo detalhado e comprovado pelas notas fiscais eletrônicas emitidas por essas aquisições. Inicialmente, ressalta-se que o artigo 345 do RICMES adia o pagamento do ICMS nas saídas internas de matérias-primas e subprodutos usados na fabricação de açúcar, álcool ou melaço dos produtores, cobrando o imposto apenas quando essas mercadorias chegam ao fabricante, entrada no estabelecimento industrializador. Conforme se extrai da decisão de primeiro grau, hora recorrida, o estabelecimento autuado está descredenciado perante a Secretaria da Fazenda e submetido a um regime especial ex officio que adia o lançamento de ICMS na saída de cana-de-açúcar em caule dos estabelecimentos produtores, diferindo o tributo para incidir na entrada do estabelecimento industrializador, que passou a ser o responsável pelo recolhimento do imposto. Assim, nos termos do caput do artigo 345 do RICMES, a recorrente, que é o estabelecimento industrializador de cana-de-açúcar, é responsável pelo pagamento do imposto devido em suas sucessivas saídas. Conforme dispõe do parágrafo 1º do artigo 345 do RICMES, o recolhimento do imposto incidente nas operações de que trata o caput será efetuado por meio de GAR ICMS até o 6º dia útil do mês subsequente ao da entrada no estabelecimento das matérias-primas e subprodutos indicados no parágrafo 4º, o que inclui a cana-de-açúcar. Por sua vez, o legislador paulista atribuiu a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao estabelecimento industrializador de cana-de-açúcar, de acordo com a regra contida no artigo 8º da Lei Estadual 6374 de 89. Portanto, a legislação exige o recolhimento de ICMS na entrada de cana-de-açúcar. O regime especial foi imposto ao contribuinte devido à inadimplência habitual. Além disso, os contribuintes devem cumprir as obrigações acessórias previstas na Lei 6374 de 89 e no CTN, que considera a inobservância dessas obrigações como fato passível de penalidade. Nesse sentido, em consulta a precedentes deste grande tribunal, é possível identificar outros autos de infração lavrados para a recorrente referentes ao mesmo tema. Como exemplo, vejamos que a 4ª Câmara Julgadora proferiu voto no sentido de não prover o recurso ordinário da autuada, tendo em vista que não apresentou provas suficientes para sustentar suas alegações e não se manifestou sobre as notificações fiscais que recebeu, assim como nos presentes autos. A fiscalização constatou a infração tributária relacionada ao ICMS sobre a entrada de cana-de-açúcar e o contribuinte estava descredenciado para usufruir do regime especial. O recolhimento do imposto não foi feito conforme exigido pela legislação e a penalidade foi aplicada corretamente, concluindo pela improcedência do recurso. Aí eu transcrevi aqui esse outro precedente. Outro sim, a 14ª Câmara Julgadora, também em outro processo referente ao auto de infração lavrado para a hora recorrente, estabelece que a autuada não negou a infração, mas confirmou sua omissão no recolhimento do ICMS sobre as entradas de cana-de-açúcar, assim também como no presente caso. Ainda, a empresa estava descredenciada do regime especial desde 2012,
o que obrigava a esta a recolher o ICMS de acordo com o artigo 345 do RICMES. A fiscalização constatou a falta de recolhimento do imposto nas entradas de cana-de-açúcar no período de 2014 a 2016 e, na ocasião, a autuação também foi mantida em sua integralidade. E aí, um outro precedente também em desfavor da recorrente. A infração no presente caso está claramente evidenciada pelo conjunto probatório que instrui os autos. As provas documentais e fiscais apresentadas, como o relatório circunstanciado elaborado pela fiscalização, demonstram de maneira robusta e irrefutável a omissão do recolhimento de ICMS devido nas entradas de cana-de-açúcar em caule e em nenhum momento foram infirmadas pela recorrente. A recorrente, ao apresentar suas alegações recursais, não conseguiu produzir qualquer elemento novo substancial que pudesse contestar ou refutar a autuação realizada. Ao contrário, as suas alegações se mostraram impertinentes, sem o respaldo necessário para desqualificar as provas ou demonstrar que a infração não teria ocorrido. A simples contestação ou a apresentação de argumentos sem provas concretas não é o suficiente para afastar a conclusão da fiscalização, que se baseou em uma análise minuciosa e detalhada dos registros e documentos fiscais da empresa. Ademais, o fato de a recorrente não ter carregado aos autos elementos que desqualifiquem a prova da infração significa que o auto de infração e a autuação em questão permanecem válidos e incontestáveis. Portanto, diante da falta de fundamentação sólida para contestar a atuação e da clara comprovação da infração no conjunto probatório, as alegações recursais devem ser consideradas improcedentes. O AIN e a penalidade aplicada à recorrente devem ser mantidos, pois refletem fielmente a realidade dos fatos e a legislação pertinente ao caso. No tocante à multa, inaplicável sua redução pelo artigo 527-A, pois não observados os requisitos objetivos para tanto, pois, ademais, houve falta de pagamento de tributo no caso interno. Sua atualização está devidamente aplicada nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89 e da súmula 13 de 2018 deste egresso tribunal. Por fim, no que toca ao pedido da recorrente para que os juros sejam substituídos pela taxa Selic, não há sustentabilidade, uma vez que os juros foram calculados de acordo com a legislação em vigor. O AIN exordial se refere a fatos ocorridos no período de 2019 e 2023, aplicando-se o artigo 96 da Lei 6374 de 89, a redação da Lei 16.497 de 2017, portanto, em consonância à súmula 10 desse egresso tribunal. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento, mantendo a decisão de primeiro grau e o AIN de sua integralidade, tal como lançado. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Parabenizo a doutora ilustre relatora e coloco o processo em discussão. Parabenizo a doutora Sulamita, vou acompanhá-la, presidente. Ok? Doutora Sulamita, outro brilhante voto, vou acompanhar. Ok, então, não havendo mais manifestações, estou encerrando os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5012-030, Valdim Bioenergia S.A., em recuperação judicial, o recurso ordinário foi conhecido e negado provimento nos termos do voto da ilustre relatora, a doutora Sulamita. Votação unânime. Então, estou encerrando aqui o julgamento. Oswaldo? Então, aqui vamos para o último processo da pauta. Estamos aguardando o patrono entrar na sessão. Oswaldo, está acompanhando com o patrono? Acho que o Oswaldo está tentando se comunicar. Vamos ver aqui.
A gente vê que ele criou um outro link de reunião aqui, né? É, Chegou por e-mail. chegou por e-mail? Chegou. Foi criado agora às 9h20. Tá. Será que ele está tentando entrar nessa? Ou é o mesmo, talvez? Vamos ver aqui. Opa, ele recebeu o link, mas não entra. Oswaldo, parece que o link é diferente, é isso? Não é, presidente, é o mesmo ID, ele só reencaminhou. Tá. E aí, como encaminhou para ele, encaminhou para todos nós. Oswaldo, você tem o telefone Você está conversando com o patrono? Sem incomodar, o Alexandre está entrando em contato com ele, mas ele está alegando que o horário da reunião está errado, tá? Das 11 às 16. E vocês receberam o link, o horário está certo. O link não está entrando. Presidente, para entrar não precisa nem usar o link, né? Ele pode digitar o ID e a senha, entra também, né? Sim. Independente do horário de reunião, né? É. Oswaldo. Oswaldo. Pessoal, eu proponho fazermos uma pausa de, sei lá, uns 10 minutos para a gente ver direitinho o que está acontecendo, tá? E aí a gente retorna. Perfeito, presidente. Ok. Oswaldo, Presidente, parece que esse processo estava na pauta da semana passada. sim, ele pediu adiamento. E aí eu concedi o adiamento. E aí, quando eu fiz o deferimento, eu já avisei que o processo ia ser colocado hoje em pauta, tá? Então, isso foi informado pelo Tite para ele. E outra,
Eu nem precisaria fazer isso porque ele tem que acompanhar a pauta. E no pedido dele, ele não tinha pedido adiamento para uma ou duas sessões, entendeu? Então, ele não tem desculpa para dar. O que ele precisa fazer agora é mandar um print para você mostrando qual foi o link que ele recebeu. Vamos combinar assim? Sim. A Alexandra entrou em contato com ele, falou por telefone com ele está alegando que não consegue entrar, e ela também já pediu para documentar tudo, que ele não fez o pedido, ele estava entrando no link da semana passada, disse que ele não estava conseguindo entrar, e eu mandei o link agora, e ele não consegue entrar. Todas as pessoas que a gente manda o link entram rapidinho, e ele nada. Não, eu A gente acredito vai que tem. pintar todas as telas, que ela tem tudo gravado, ela tem até a conversa que ela tem com ele gravada. Então, eu estou querendo evitar qualquer alegação de nulidade, tá? Ele já criou um problema na questão do adiamento, tá? Agora, ele está querendo uma desculpa. Então, eu acho que o prático é o seguinte: ele tem que mandar pode ser um e-mail, mas com o print do que ele está recebendo. Porque vamos supor que ele está alegando que ele recebeu um link errado, certo? Sim. Então, a gente precisa ter digamos assim, um protocolo, né, um documento que mostra que ele recebeu o link certo. O ideal é ele mandar um print. A gente poderia ter só o e-mail, já seria suficiente, mas eu estou Isso para querendo ele, evitar. em contato com ele, ela que cuida da justiça administrativa, e aí a gente vê o que pode ser feito. Okay? Tá picando um pouco. Eu não entendi totalmente o que você falou. É que eu estou com a quinta, sexta câmera ligada também, presidente, me desculpe, mas aí o som aparece. Sei. Agora tá bom. Você pode repetir, porque eu não entendi exatamente o que você falou? Eu disse que eu vou pedir para a Alessandra fazer isso, que ela que é administradora do TIT administrativo, né? Ah, Para ela pedir o link para ele. certo. Porque a gente tem o link, está tudo certo, como os senhores Não, mesmos viram, tudo o bem. link chegou atualizado para todo mundo. Então, ele não pode alegar que teve um horário errado, ele pode entrar em qualquer horário na sessão. Não, eu sei. Eu só estou querendo me resguardar, porque eu sei que me parece que ele está querendo cavar uma nulidade, entendeu? Ok, vou pedir para ela fazer isso. A gente precisa. Se você puder colocar já a informação de que estamos 10 minutos interrompidos, né? Deixa aqui essa informação. Vamos aguardar um pouco, porque a gente tem que se certificar, porque depois ele vai pedir nulidade. Eu tenho certeza que ele vai querer alegar, mas Ok, vou tá. colocar o... Qual que é o. Você tem o celular da Alessandra? Daí eu falo com ela? Ou o Zap? Não, acho que eu tenho, da Lê, né? Certo?
Só um minutinho. Alô, doutor Hugo? Olá, doutor Marco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, o senhor? Tudo bem. Então, me parece que deve ter havido algum mal-entendido, mas agora me parece que está tudo ok, certo, doutor Hugo? Sim, sim, sim. Ok, então, bem-vindo à sessão, e eu vou, então, anunciar o processo, o 5024359, JL Oliveira, é de minha relatoria. Aí o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, doutor Marco, dispenso. Ok. Então, só um minutinho, por gentileza. Eu vou ler a acusação. O AIN trata de duas acusações. Presidente, pela Desculpa, ordem. é isso que o Luiz, deixa eu Doutor ver. Luiz, exatamente. Já ia. Desculpa, doutor Hugo, é que a gente fez uma pausa para aguardar a sua entrada, verificar o que estava acontecendo, né? Uhum. Agora o doutor Luiz ainda não retornou. Eu Tudo só bem. vou aguardar um minutinho. Ok. Obrigado, Viole.
Doutor Luiz está de volta. Doutor Luiz, então agora já retornou o patrono, o doutor Hugo Coelho. Eu já anunciei o processo e eu Ok. vou aqui falar da acusação e vou passar a palavra para o patrono. Só um minutinho, então. O AIN trata de duas acusações. Deixou de pagar o ICMS, sendo que os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICMES, item 1.1. Deixou de emitir documentação fiscal de venda, remessa de mercadoria, sendo que os supracitados valores foram apurados por meio de levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do RICMES, item 2.2. Doutor Hugo, então o senhor tem a palavra, 15 minutos para a sustentação. Ok. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Marco, os demais conselheiros, a representante fiscal e os demais aqui presentes. Neste caso, eu inicio relatando aqui a metodologia utilizada pelo senhor fiscal, no qual houve uma segregação ali para a distinção de operações que são sujeitas à substituição tributária, utilizando-se dos CFLPs 5401, 5403 e 5405, para complementar os demonstrativos referentes às operações sujeitas à substituição tributária, e todos os demais CFLPs para representar as operações não sujeitas à substituição tributária. No entanto, no demonstrativo de número 3, é possível que a gente observe que das 1.259 notas elencadas, 799 delas, ali cujos CFLPs são, o 5.910 representam operações de bonificação, e 5.119 e 5.120 representando operações de venda à ordem, houve o destaque e o recolhimento da substituição tributária. Sendo assim, compreende a recorrente que os valores decorrentes dessas operações não deveriam constar no demonstrativo 3, que refere-se a operações não sujeitas à substituição tributária, mas sim nos outros demonstrativos, ou seja, aqueles em que há o recolhimento da substituição tributária. Com isso, é importante mencionar que o valor desse demonstrativo ele infere diretamente o critério quantitativo do quadro resumo, no qual a gente tem a base de cálculo do auto de infração referente ao item 1.1. Sendo assim, mencionando aqui por uma contabilidade realizada, com essas 799 notas fiscais elencadas, cerca de 85% do valor do auto de infração, ou seja, da base de cálculo, ela seria reduzida. Tá? Nesse caso, ficou também evidente, senhores conselheiros, que houve um erro de fato por parte do senhor fiscal, no qual constituiu-se fato jurídico de operações não tributárias, como se fossem tributadas, entretanto, como na realidade não eram, e em consequência disso, um erro de direito, tendo em vista que houve a subsunção desses fatos jurídicos a normas dispositivas e sancionatórias, conforme disposto aí no item 1 do presente auto de infração. Corroborando com isso, o próprio senhor fiscal, na manifestação fiscal, o item 4, para ser mais específico, ele admite, ele confessa ali que houve por parte dele, de fato, que houve um erro de fato. Tá? Diante dos motivos expostos, a recorrente considera que a sentença proferida, a juíza Cola não merece prosperar, tendo em vista que é possível, inclusive como demonstrado pelo senhor fiscal, distinguir as operações que são sujeitas à substituição tributária e aquelas que não são sujeitas à substituição tributária. Com isso, eu agradeço a oportunidade, a disponibilidade e obrigado a todos. Fico à disposição. Obrigado, eu agradeço os esclarecimentos do ilustre patrono e também agradeço a objetividade pela sustentação oral, e o voto já está registrado, eu passo a leitura. Eu conheço o recurso porque presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Eu rejeito a alegação do autuado de que a decisão de primeira instância administrativa conteria erro de fato, porque teria incluído, no levantamento fiscal efetuado, notas fiscais relativas a operações sujeitas ao regime de substituição tributária, nas quais o imposto já teria sido pago anteriormente pelo substituto tributário, e justifico. O doutor F. autuante optou por separar as operações em recebidas adquiridas com substituição tributária e recebidas adquiridas sem substituição tributária. O AIN foi lavrado em dois itens. O item 1.1 tratou de diferença de levantamento
sem substituição tributária, com a respectiva cobrança do ICMS, e o item 1.2 tratou de diferença de levantamento com substituição tributária, sem a respectiva cobrança do ICMS. Em relação ao item 1.1, o autuado alega que todas as operações foram efetuadas com mercadorias sujeitas à substituição tributária. Portanto, o demonstrativo número 3, folhas tais, elaborado pelo fisco, conteria erro de fato ao tratar mercadorias sujeitas à substituição tributária como se fossem mercadorias não sujeitas a esse regime. A decisão de piso reconhece ter ocorrido erro de fato do douto AFR autuante, que considerou mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária como se não fossem submetidas a esse regime. No entanto, a R-decisão recorrida demonstrou que não houve prejuízo ao contribuinte, porque a jurisprudência pacífica desse egrégio TIT é no sentido de que, abre aspas, a diferença apurada por meio de levantamento fiscal econômico não se refere a nenhuma mercadoria específica, mas sim à constatação de omissão de receita, sendo o seu valor presumido como decorrente de operação ou prestação tributada, independentemente do regime de tributação a que estiver sujeita a mercadoria, conforme o trecho a seguir transcrito da decisão de piso às folhas tais. Então, aqui eu vou poupá-los da leitura, mas ela está, a decisão da primeira instância, ela reconheceu a existência de um erro de fato. No entanto, esse erro de fato não prejudicou o contribuinte, de forma que ela, então, manteve a autuação na forma do AIN exordial. E aí eu digo no item 15, pelo exposto acima, não há reparos a fazer na decisão recorrida, porque o erro de fato não afetou a acusação de falta de pagamento do imposto. Rejeita-se também a alegação de que a decisão de piso teria cometido erro de direito, ou seja, teria havido erro na apreciação da natureza jurídica do fato gerador, porque teria conceituado operações sujeitas à substituição tributária como se não fosse. Justifico. Conforme já explicitado, a decisão de piso, na linha da jurisprudência pacífica deste egrégio TIT, entende que, da constatação da existência de diferenças apuradas por meio de levantamento fiscal, deve-se considerar todo o montante correspondente à diferença encontrada como advindo de operações tributadas independentemente do regime de tributação a que estiver sujeita a mercadoria. Pelo acima exposto, não houve nenhum erro de direito na R-decisão recorrida, devendo a mesma ser mantida. Também deve ser rejeitada a alegação da recorrente quando diz que não seria possível imputar multa relativa a operações sujeitas à substituição tributária, tendo em vista que o contribuinte autuado é o substituído tributário, não havendo que se falar sobre a obrigação de recolhimento do débito de ICMS por parte do autuado. Portanto, não deve ser aplicada a multa pelo motivo de não ter havido falta de pagamento de imposto, e justifico. Conforme já explicitado na decisão recorrida, está correta a imputação da multa porque, diferentemente do entendimento do autuado, a diferença de levantamento fiscal apurado presume a ocorrência de operações tributadas omitidas ao fisco, tendo em vista que o contribuinte não trouxe provas que possibilitassem o cancelamento da presunção. A multa deve ser aplicada porque realmente ocorreu falta de pagamento de imposto. Também deve ser rejeitada a alegação de que manter o item 1.1 do AIN ensejaria uma bitributação na cadeia tributária, de modo a ferir o princípio da não cumulatividade. Justifico. Não há que se falar em bitributação na medida em que o autuado não ter demonstrado que não houve diferença apurada no levantamento fiscal, na medida que foram demonstradas pelo fisco as referidas diferenças. Ficou provada a saída de mercadorias tributadas sem o respectivo pagamento de tributo, não havendo que se falar em bitributação. Conforme o relatório circunstanciado em folhas tais, o contribuinte autuado foi notificado e renotificado para esclarecer a elevada quantidade de mercadorias adquiridas recebidas no período tal, em consequência do não atendimento às notificações, foi lavrado o termo de exclusão do Simples Nacional. A exclusão do Simples Nacional, conforme o artigo 84 da Resolução número tal, inciso 4º, a linha I, da Lei Complementar 123 de 2006,
Constatado que, durante o ano calendário, o valor das aquisições de mercadorias, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, foi superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade, foi efetuado em agosto de 2023, com efeitos a partir de 1/6 de 2018. Em seguida, o autuado foi notificado para apresentar as obrigações acessórias relativas ao regime periódico de apuração. Devido ao não atendimento, o fisco utilizou-se do método de levantamento fiscal com a finalidade de apurar a matéria tributável, baseado na existência de diferença de levantamento apurada no exame dos registros fiscais e contábeis do contribuinte, objetivando estabelecer uma relação entre os recursos disponíveis e as aplicações desses recursos, para determinar se o contribuinte ofereceu à tributação todas as receitas auferidas no período fiscalizado, nos termos do artigo 509 do RICMES. E aqui eu transcrevo o artigo. E aí eu digo que, conforme o relato circunstanciado elaborado pelo fisco às folhas tais, foi apurado que as compras, desde 2018 até a data da baixa da inscrição estadual, totalizaram o valor de tanto, enquanto que as vendas declaradas totalizaram tanto, ficando evidenciado que grande parte das vendas do recorrente foi desacompanhado do documento fiscal. O fiscal efetuou o levantamento fiscal econômico com estoques finais considerados como zero devido à ausência de livro de registro de inventário. A fórmula que representa a diferença apurada é estoque inicial menos compras maior que estoque final mais vendas. Em uma situação regular, o valor do estoque inicial e compras deveria ser igual ao valor do estoque final e vendas do período. Pelo acima exposto, o fisco provou a existência da diferença de levantamento, sendo o ônus do contribuinte justificar com provas cabais a razão da diferença em seus registros fiscais e derrubar a presunção legal de que tal diferença decorre de operações tributadas com mercadorias. O levantamento fiscal foi realizado com base nos livros e documentos fiscais do próprio contribuinte, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade e a exatidão dos dados apresentados. Havendo qualquer inconsistência nos valores entregues, caberia ao contribuinte autuado, antes de iniciados os trabalhos fiscais e consequente perda de espontaneidade, sanar a irregularidade e informar a correção ao fisco, o que não ocorreu. Também deve ser rejeitado a alegação de cumulatividade das multas aplicadas com fundamento no artigo 85, parágrafo 3º, item 2 da Lei do ICMS. Justifico. E aí eu transcrevo o referido artigo e digo que, no presente AIM, não se verifica a previsão legal aventada, pois trata-se de aplicação de multa às operações distintas, ou seja, são fatos diferentes que ensejaram a penalidade. Veja-se a multa do item 1.1 do AIM se refere às operações de demonstrativo de folhas tais, e a multa do item 2.2 é aplicada sobre as operações do demonstrativo de folhas tais. Portanto, não se pode falar em cumulatividade de apenamento, já que as penalidades não se aplicam aos mesmos fatos. Rejeito o pedido do contribuinte no sentido de haver diligência ao senhor fiscal para realizar o correto enquadramento das mercadorias que cabem ao item 1.1 do presente AIM, e justifico. A diligência solicitada é desnecessária, tendo em vista que o reenquadramento das mercadorias ao item 1.1 não afetará a acusação de falta de pagamento do imposto, conforme cima já explicitado. Rejeito o pedido do contribuinte para nova capitulação no tocante à infração do item 1.1 e justifico. Primeiramente, registre-se que o pedido não foi feito em sua defesa, não havendo, portanto, o necessário pré-questionamento. Ademais, a decisão recorrida demonstrou que, realmente, houve falta de pagamento do imposto no item 1.1, portanto, correta a capitulação aplicada. A legislação tributária paulista reconhece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver em discussão administrativa o presente AIM, conforme dispõe o artigo 151, inciso 3 do CTN. Portanto, o pedido do contribuinte já foi atendido pela atual legislação, não havendo necessidade de nenhum acréscimo a ser feito por parte do julgador. Importante registrar que os fatos geradores lançados no AIM se reportam a períodos posteriores à vigência da atual redação do artigo 96, parágrafo 1º do item 1 da Lei do ICMS e, portanto, já estão calculados de acordo com a taxa Selic. Por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida.
é o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e coloco o processo em discussão. Presidente, eu vou acompanhar, mas me Certo. parece que no parágrafo 23 tem uma data errada. Opa, vamos ver Aí aqui. verifica se há necessidade de correção. Tá. Está 2.900 e alguma coisa. Espera só um pouquinho. No parágrafo 23, é isso? Acho que é 23. De julho de 18 a agosto de 2.923. Opa! Não tem nem discussão. É que o senhor é visionário, presidente. É verdade, é verdade. É que a presunção foi exagerada, né? É isso que eu ia dizer, a presunção do levantamento não vai tão longe, presidente. Não pode, assim. Se também. Deixa só, então, obrigado pela observação. Deixa eu só aqui, então, eu vejo, eu preciso. Como é que eu faço para editar aqui? Habilitar a edição do voto do relator. Vamos ver, acho que agora eu consigo. Tem mais algum erro, já aproveitando esse de digitação? Primeiro, presidente, eu jamais me atreveria a falar que houve erro, né? São meros Não, equívocos. o que é isso? A gente, às vezes, a gente lê e pensa que colocou tudo e, no entanto, bom, de qualquer forma, eu tô salvando e se precisar mais alguma coisinha, a gente volta, não tem problema também. Ficou aguardando as manifestações? Presidente, só um minuto. Pois não, à vontade. Né? Eu transcrevi a decisão de primeira instância e não li, né? Então, é importante. Ela está também bem detalhada. Presidente, há pedido de consunção no processo? Não.
Satisfeito, presidente. Só uma coisa, doutor Ramon, até complementando, né? Os itens 1 e 2 se referem a notas fiscais diferentes, tá? Ah, são notas diferentes, então não é a mesma. Não, Perfeito. não. Por que que o fiscal resolveu fazer 2 itens? Aí é uma questão do fiscal, né? Normalmente seria um item só. Então, só esclarecendo também, se tivesse um pedido de consunção, ele seria negado porque são notas... Inclusive, ao pedido da cumulatividade das multas, né? É o momento que eu esclareço que são notas fiscais diferentes nos itens. Perfeito. É porque é hipótese legal, né? Inclusive da 634, as acusações, mas como o senhor está esclarecendo que não são os mesmos fatos, então... Não são as mesmas notas fiscais, né? São as mesmas notas, também aparentemente não há pedido expresso, né? Não, de consunção não, mas ele questiona a cumulatividade das multas, ele ele se insurge de uma certa forma, né? Por isso que eu estou explicando, Mas né? aí não tem requisito, né, da construção, que são os mesmos fatos. Exatamente. Não, é bom a pergunta para a gente esclarecer, porque esse caso é um pouco diferente do que a gente está normalmente acostumado, né? Perfeito. Eu vou acompanhá-lo, presidente. Eu não sei se o doutor Sinamir tem algum ponto, mas não sei se o senhor viu, por mim, eu estou... Eu não me manifestei porque eu não tenho nada a manifestar nesse caso, vou acompanhar integralmente o relator e parabenizo pelo voto, presidente. Não, tá ok. Eu pensei que a senhora estivesse olhando alguma coisa, porque às vezes é um caso um pouco diferente, mas obrigado pelo esclarecimento. Então, com isso, eu vou encerrar os debates. E aqui, verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5024-359, JL Oliveira, o recurso foi conhecido e negado provimento nos termos do voto de minha relatoria. A votação foi unânime. Então, eu agradeço a presença, doutor Hugo. Eu fico feliz que a gente conseguiu fazer a sustentação oral. Eu estava preocupado aí que tivesse, sei lá, parece que algum mal-entendido, mas ficamos, então, contentes com a sua presença. O senhor fique à vontade para continuar e também fique à vontade se quiser se retirar da sessão. Agradeço, doutor Marco. Obrigado a todos. Aqui me despeço dos senhores conselheiros. Até mais. Ok. Então, aqui, com isso, encerramos o julgamento e também foi o último processo da sessão. Aqui, encerrar a sessão de julgamento. Declaro, então, encerrada a sessão do dia 6 de fevereiro de 2005. Peço ao Oswaldo terminar a gravação.